Então, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, o nosso Mestre, nos conduza nesse momento de oração, de reflexão, que escolhemos participar. Todo ser humano, de uma forma impulsiva até instintiva, de alguma forma vai buscar uma ligação com Deus. Todos nós, de alguma forma, de acordo com a nossa crença, de acordo com o nosso entendimento, nós sentimos essa vontade, esse desejo de nos conectar com Deus. A nossa reflexão da noite pretende exatamente abordar isso. O que significa estar com Deus? De que forma nós podemos nos ligar a Deus? De que forma? Será que há algum lugar específico, algum momento? Enfim. Então essa é a nossa proposta para refletirmos essa noite e queremos iniciar fazendo alguns questionamentos, algumas perguntas que vamos responder ao longo da exposição. Será que nós estamos com Deus apenas quando nós oramos? Será que estamos com Deus apenas quando nós vamos a um templo religioso para fazer as nossas preces? Será que nós vamos estar com Deus apenas o dia que atingirmos a perfeição? Para responder essas questões, nós precisamos buscar onde está escrito sobre isso, que são as leis divinas. Leis que foram sendo divulgadas, reveladas ao longo do tempo, de acordo com o entendimento e a possibilidade de compreensão das pessoas. E além disso, todos nós, quando criados por Deus, nós recebemos desde já como herança, escrito na nossa consciência, as leis divinas. Mas sabendo Deus que o ser humano poderia esquecer, poderia de alguma forma fugir dessa responsabilidade, então esquecer também, quis então que periodicamente essa lei nos fosse lembrar. E ao longo da história, missionários, profetas, estiveram encarregados de fazer essa divulgação. Dentro da doutrina espírita, nós consideramos 3 momentos fundamentais, essenciais, que denominamos de 3 revelações. E a primeira delas, um marco que podemos dizer, revelação da lei divina, através dos 10 mandamentos, o decálogo, onde Moisés, o médium do Deus único, que foi o mensageiro do Deus único, vem nos trazer a lei divina, nos falando sobre o que fazer. Em relação a Moisés, nós temos que separar o que é divino do que é do legislador, que Moisés também era o legislador do seu povo. Então, todas as outras leis decretadas, leis civis decretadas por Moisés, que muitas vezes foram utilizadas por ele como se fossem divinas, porque ele precisava de leis firmes, duras, para conduzir aquele povo rude, ignorante. Mas não foram leis divinas, apenas os 10 mandamentos. Passados mais uns séculos, vem Jesus, através do seu evangelho, como o grande mensageiro do amor divino, resumindo tudo aquilo que existia em termos de lei divina, em termos de revelação, em 2 mandamentos: o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus também veio falar de como fazer, como praticar o amor divino. Passados 18 séculos, novamente, uma outra revelação através do Espiritismo, não mais personificado numa pessoa, mas numa coletividade, na medida em que Allan Kardec foi apenas o codificador, o organizador, aquele que foi o intérprete
do mundo espiritual, fazendo com que essas leis, essas importantes leis, elas chegassem à humanidade. E Kardec, através do Espiritismo, vem nos falar sobre a verdade divina, o porquê fazer. Por que devemos amar o nosso próximo? Por que devemos amar a Deus? Por que devemos fazer a caridade? Por que devemos fazer o bem? E o Espiritismo ainda vai além, nos trazendo as consequências dos nossos atos, na medida em que traz a voz daqueles que já estão no outro plano da vida, que vem nos falar sobre as consequências dos seus atos aqui na Terra. Em todas as revelações, em todas as épocas da humanidade, nós vamos encontrar um personagem principal, Jesus. Jesus, que enviou Moisés como missionário dos 10 mandamentos. Ele próprio veio trazer a mensagem do amor, e por ocasião da terceira revelação, Jesus estava à frente de uma equipe de espíritos muito elevados, encarregados de trazer essa nova doutrina científica, filosófica, religiosa, capaz de restaurar na pureza originária os ensinamentos de Jesus. Então significa que nós temos que estudar Jesus, que nós temos que buscar os seus ensinamentos, buscar o seu exemplo. Porque, como ele disse, que ele é o caminho para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser chegar ao Pai tem que ir através do Cristo. Como ele disse que é a luz do mundo, que aquele que lhe segue jamais andará nas trevas. Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo, é o nosso guia. O que significa para nós um modelo? Modelo é alguém que já é aquilo que nós gostaríamos de ser. Alguém que já conquistou algo que nós gostaríamos também de conquistar. E certamente conquistaremos com o passar dos séculos, talvez milênios. O guia é aquele que conhece o caminho, como ele disse, que para chegar ao Pai tem que passar por ele. Aquele que sabe o caminho, que sabe aonde devemos chegar. Então, se nós queremos entender, compreender como podemos estar com Deus, nós precisamos estudar Jesus. E Jesus que estabeleceu também a nossa destinação. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele estabelece uma meta dizendo que isso é possível. E todos nós, com certeza, um dia chegaremos a essa meta, na medida dos nossos esforços, na medida das nossas possibilidades. Todos chegaremos à perfeição. E é importante dizer que nós poderíamos comparar a nossa trajetória de evolução com uma grande caminhada em direção a Deus. Quanto mais progredimos, mais nos aproximamos do Pai. Quanto mais evoluímos, mais entendemos Deus. Mais vamos senti-lo, mais vamos conseguir de alguma forma entender e perceber a sua presença diante de nós em tudo aquilo que nós conseguimos ver. Jesus vai dizer que a realização do reino de Deus, ela se dá dentro de nós. E aqui nós já começamos a responder aquelas perguntas. Que a nossa relação com Deus não tem nada a ver com algo exterior, mas com algo íntimo, com algo que está acontecendo dentro de nós. Como nesse desenho em que Jesus bate uma porta que não tem fechadura pelo lado de fora, significando que é algo que deve partir de dentro para fora, que é uma iniciativa individual, uma motivação interna de cada um de nós. Jesus muitas vezes falou através de parábolas, e nós vamos analisar algumas. Uma delas, muito conhecida, a parábola das 10 virgens, ou das 10 jovens, em que Jesus faz uma comparação a respeito do reino de Deus, do reino dos céus. Então Jesus vai propor que
que o reino dos céus é comparado a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias ou tolas e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Quando foi anunciado a chegada do noivo, das bodas, as nécias não tinham azeite suficiente. Pediram às prudentes que não as puderam emprestar, porque não tinham suficiente para todas. Então, as nécias foram comprar o azeite. Quando voltaram, a porta já estava fechada e não puderam entrar para as bodas. Precisamos aqui analisar um pouco todo o simbolismo que se reveste por trás dessa parábola. O que é o reino dos céus? Não significa um lugar específico, mas pode ser um estado da alma, um estado de ventura. O que significa o azeite? O azeite na parábola é aquilo que nos dá a luz, que dá a luz, que são as nossas obras, as virtudes ativas, o bem que nós fizemos. O encontro com o noivo, as bodas, nós poderemos entender aqui como o momento que nós adentramos numa região de paz, de felicidade, permanecer aqui depois na terra renovada, o momento da desencarnação, retornar para um mundo feliz. A vasilha nós podemos entender, como Jesus falou muitas vezes, no corpo, na sua veste nupcial, no corpo espiritual, no perispírito, como denominou Allan Kardec. Então, é importante aprofundarmos essa análise. E é importante também entender que as virgens prudentes, elas não emprestaram o azeite, não porque elas fossem egoístas, porque virgem no significado da parábola eram pessoas boas, pessoas que tinham virtudes. Mas não bastava ser uma pessoa boa, ter virtudes, se não tem obras. E essas obras, elas são intransferíveis. O dia que nós chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos poder nos valer de recursos que não sejam os nossos próprios. Então nós precisamos de ter as nossas obras. E aqui também fica muito claro que para estar com Deus, para estar com Jesus, nós precisamos de uma fé ativa, nós precisamos de obras. Jesus também, segundo relata Mateus, vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O que significa estar reunido em nome de Jesus? Aqui na nossa vida civil, quando alguém pede que façamos algo em seu nome, pode ser através de um instrumento, de uma procuração, nós temos que cumprir esse mandato com zelo. E obrar em nome de Jesus, o que significa? Significa fazer aquilo que Jesus deseja, aquilo que Jesus faria. Então significa aqui que não basta apenas nós dizer que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, se nós não estivermos agindo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. E aqui uma outra passagem muito interessante, relatada por Lucas, que acontece no momento quase derradeiro da estada de Jesus, fisicamente aqui conosco, quando Jesus vai dialogar com o doutor da lei. E esse vai perguntar a Jesus: o que farei para alcançar a vida eterna? Jesus, como excelente mestre, como excelente pedagogo, dificilmente ele perdia uma oportunidade de ensinar. Também não dava respostas prontas. Normalmente Jesus fazia uma outra pergunta para que o seu interlocutor tivesse a oportunidade de reavaliar, de refletir melhor. Então, Jesus pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as forças, e com toda a mente, e ao próximo como a ti mesmo. Então disse Jesus: muito bem, faze isso e viverás.
viverás a vida eterna. Mas continua narrando Lucas que o doutor da lei, como que para se justificar, vai perguntar para Jesus: quem é meu próximo? E aqui nasce aquela célebre parábola do bom samaritano, em que Jesus vai dizer que descia um homem de Jerusalém até Jericó. No caminho foi assaltado pelos ladrões que o espancaram e o deixaram semi-morto à margem do caminho. Passou por ali, por acaso, um sacerdote que vendo passou ao largo. Passou também um levita que agiu da mesma forma. Mas passou por ali um samaritano. O samaritano, para que a gente possa entender, era uma pessoa como que desclassificada, que não era valorizada naquela época. E então Jesus vai dizer que o samaritano, tomado de compaixão, presta os primeiros socorros e leva a esse viajante, esse assaltado, numa hospedaria, prestando os primeiros socorros e fornecendo os recursos necessários. Terminada a parábola, Jesus pergunta ao doutor da lei: quem te parece o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor da lei vai dizer: aquele que usou de compaixão. Então Jesus novamente diz: vai e faze tu o mesmo. Novamente mostrando que a conquista da vida eterna, nas palavras de Jesus, do progresso espiritual, da evolução, da perfeição, é algo que se dá através da realização das boas obras, da prática da caridade. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um desses meus irmãos menores, a mim o fizestes. Tudo que nós fizemos repercute no Pai, repercute em Deus. Tudo que deixamos de fazer também repercute. Então, todas as nossas ações, por menores que sejam, elas têm uma repercussão diante do Criador. Jesus também, sabedor que era, que muito do que ele ensinou não seria bem compreendido. Jesus também não pôde dizer tudo, porque ele falava às vezes por parábola, e muitas coisas não era possível os discípulos entenderem naquele tempo. Como hoje ainda tem tantas coisas que nós temos dificuldades, passados 2 milênios, com todo o avanço do conhecimento, da ciência, ainda temos dificuldades de compreender. Então Jesus vai dizer, vai prometer aos seus discípulos que ele não os abandonaria, que ele voltaria de uma outra forma. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E aí, 18 séculos depois, surge o advento da doutrina espírita, que é para nós o Consolador prometido por Jesus, que vem exatamente restabelecer os ensinos de Jesus, ampliar naquilo que não foi possível Jesus dizer, ampliando, porque hoje nós temos condições de entender um pouco mais. Então, a doutrina espírita adota Jesus como modelo e guia, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, e Allan Kardec vai dizer que Jesus é o modelo mais perfeito que nós podemos ter, que devemos seguir, que a doutrina que Jesus ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Para nós entendermos a grandeza de Jesus, nós só imaginarmos que quando a Terra começou a se formar, há 15 bilhões de anos atrás, Jesus já estava à frente de um exército de espíritos que estavam encarregados de dar a formatação ao nosso planeta. Então Jesus fez todo o seu processo evolutivo antes dessa época e continua conosco desde esse tempo. E a doutrina espírita, através do Consolador prometido, vem ampliar as leis divinas, vem ampliá-las, ampliar o entendimento,
abordar questões que Jesus não pôde tratar naquele momento. E assim como os 10 mandamentos, também são 10 leis que vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, no livro 3. E a primeira lei que está lá, a lei da adoração. O que significa a adoração? Isso Kardec pergunta aos espíritos, que vão responder dizendo que na elevação do pensamento a Deus, pela adoração o homem aproxima sua alma de Deus. Então, para entrarmos em contato com Deus, nós precisamos elevar o nosso pensamento. Kardec pergunta também se era necessário alguma manifestação exterior para adorarmos a Deus. E os Espíritos vão dizer que a verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Então, para entrar em contato com Deus, para adorá-lo, é necessário pensar e sentir. Então é algo que está dentro de nós. Nada que exteriormente fizermos, se não estiver em consonância com os nossos sentidos, com os nossos sentimentos, terá valor. De todas as leis, completa Kardec, a mais importante, a última, da lei de justiça, de amor e de caridade, é a mais importante por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então aqui nós temos o roteiro, a lei de justiça, de amor e de caridade. Essas leis, elas foram ampliadas, uma outra obra denominada de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui é importante analisarmos um pouco o que contém esse livro e qual é o objetivo desse livro. Por que da necessidade, se já existia os evangelhos, os evangelistas, por que da necessidade dessa obra? Então, lá na introdução, Allan Kardec vai escrever que podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. E Kardec observa que as 4 primeiras podem ter as suas controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata da moral do Cristo, não aborda as outras questões. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, significa que o Evangelho de Jesus é algo para ser vivido a cada instante, a cada momento. Precisamos adotar o Evangelho como código divino, como roteiro infalível para a felicidade. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos seguir o Evangelho. Não há outra alternativa. Uma regra de proceder em todas as circunstâncias da nossa vida pública e privada. Aquele que quiser ter êxito permanente nos negócios, terá que seguir o Evangelho de Jesus. Aquele que quiser ter êxito na família, na vida de relação, terá que seguir o Evangelho de Jesus. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Então, para estar com Deus, nós precisamos de atitudes, de ações em consonância com o ensinamento de Jesus. Jesus nos fala que cada um será dado segundo suas obras. O que significa essas obras? São as nossas realizações, são aquilo que nós fizemos dentro das nossas possibilidades, e aqui é importante nós também refletirmos que quando nós pensamos em fazer o bem, fazer a caridade, nós imaginamos nas coisas grandes, grandiosas, que são inacessíveis para nós. A caridade é algo que está ao alcance de todos nós, dentro das nossas possibilidades. Ninguém será cobrado por algo que não tem condições de fazer. Então a caridade é algo para ser vivido, para ser praticado, onde nós estamos. No cenário por onde nós militamos, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com os vizinhos, no meio social, e onde nós conseguimos atingir. É esse o cenário. Então, a caridade, as boas obras, elas estão ao alcance de todos nós. Também vamos entrar em contato com Deus através do trabalho, porque
conforme relata João, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, pelo trabalho, nós nos elevamos ao Pai. E os Espíritos, através da codificação, vão dizer que trabalho é toda ocupação útil. Então, tudo aquilo que nós fazemos de útil é trabalho. Então, através do trabalho, nós nos conectamos com o Pai. Então, é importante, para efetivamente nos aproximarmos de Deus, seguir o Evangelho de Jesus, adotar o Evangelho como roteiro. São questões simples, ao alcance de todos. Não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro fizesse para nós. Oferecer a outra face, no sentido de que, quando alguém nos faz o mal, procurar fazer o bem como recompensa. Não basta apenas não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem para progredir, que não fazer o mal já é um princípio, mas se nós queremos avançar na senda do progresso, é necessário a prática do bem, amar o próximo como a nós mesmos, algo que está ao nosso alcance, e o perdão de uma forma indefinida. Então, é algo que está ao alcance de todos. É certo que exigirá esforço, que nós temos que romper com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com os nossos vícios, mas é algo que está ao nosso alcance. Paulo, apóstolo, em carta que escreve aos seus irmãos colossenses, vai dizer que tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tudo que nós fazemos, imaginemos poder estar fazendo tudo que fizemos pensando, isso estou fazendo para Deus. Imaginemos nós, quando chega uma visita importante na nossa casa, ou alguém no nosso trabalho, nós recebemos algo importante, quanto esmero, quanta dedicação. E imaginar que tudo aquilo que nós fizemos, ao menor que existe na terra, nós estamos fazendo para Deus, para o nosso Criador. A importância de fazermos o momento de evangelho no nosso lar, o momento de oração com a família, harmonizar a família e ao mesmo tempo nos aproximar de Deus, uma vez por semana, 20 minutos, no mesmo horário, conforme o folheto que está à disposição aqui na casa. Nós harmonizamos o nosso lar e afastamos as influências negativas, como refere André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, numa excursão que ele fazia com outros espíritos, visitando um lar, e ele percebe que esse lar ele apresentava uma característica diferente dos demais, emoldurado por uma determinada faixa de luz, e que os espíritos desocupados que transitavam por ali não tinham acesso àquele lar. E ele vai perceber depois que naquele lar havia a prática do Evangelho. Jesus também, no momento em que ele se despede dos seus discípulos, nos últimos instantes, vai deixar um mandamento, o maior mandamento de todos, porque ele já havia falado no amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, mas ele vai propor que os discípulos se amassem uns aos outros, como Ele nos amou. Então Ele nos amou e continua nos amando, porque nós sabemos que Jesus continua sob o comando desse planeta, como administrador, como governador do nosso planeta Terra. Então, meus irmãos, meus amigos, se queremos nos aproximar de Deus, temos que seguir Jesus. Não há outra alternativa. Fazer aquilo que está ao nosso alcance. Viver no mundo com todos os desafios da nossa existência, procurando segui-lo, procurando fazer o melhor, amar o nosso semelhante, perdoá-lo, buscar usar os nossos talentos, o talento da inteligência, o talento do tempo, a oração, a capacidade de orar, de pensar, de sentir, de vibrar em favor de alguém. Com tudo isso, nós estamos nos aproximando do Criador. É importante, sim, que busquemos os templos, porque é nesses agrupamentos em que nós nos vinculamos, que nós vamos fortalecer a fé, vamos estudar, vamos trocar ideias. Importante, fundamental, todos nós precisamos ter um núcleo que nos apoie nos momentos difíceis.
Todos precisamos. Mas o Evangelho de Jesus, ele é algo a ser vivido sempre, em todas as ocasiões. A nossa ligação com o Pai é algo que deve ser permanente. Deus deveria ser o motivo maior das nossas vidas. Lembrando que a nossa vida é um caminhar em direção a Deus. Quanto mais progredimos, mais vamos entendê-lo, mais vamos senti-lo nas suas obras e nas suas realizações. Agradeço a atenção, que a paz do Mestre amigo esteja sempre conosco. Muito obrigado.